Sejam bem-vindos ao capítulo 34, de Orgulho e Preconceito. Quando eles se foram, Elizabeth, como se pretendendo se exasperar o máximo possível contra Miss Darcy, escolheu por ocupação o exame de todas as cartas que Jane escrevera a ela desde sua estadia em Kent. Não continha nenhuma real reclamação, nem havia menção alguma aos eventos passados ou qualquer comunicação sobre o sofrimento presente. Mas em tudo e em quase todas as linhas de cada carta havia a falta daquela alegria com que se costumou caracterizar seu estilo e que se seguia da serenidade de uma mente tranquila em si e bondosamente disposta para com todos, que foram raramente obscurecida. Elizabeth percebeu que cada sentença trazia a ideia de intranquilidade, com uma atenção que dificilmente recebera quando de sua primeira leitura. A vergonhosa jactância de Miss Darcy pela tristeza que ele fora capaz de impingir deu-lhe um senso mais afiado sobre os sofrimentos da irmã. Foi de algum consolo pensar que sua visita a Rosings deveria terminar no dia seguinte ao de amanhã. E um ainda maior, que em menos de uma quinzena ela deveria estar novamente com Jane e ser capaz de contribuir à recuperação de seu humor com tudo o que a afeição poderia fazer. Ela não podia pensar em Darcy deixando Kent sem lembrar que o primo dele o acompanharia, mas o coronel Fitzwilliam deixou claro que ele não tinha nenhuma intenção e, agradável como ele era, ela não quis se indispor contra ele. Embora decidisse sobre esse ponto, ela foi subitamente eriçada pelo som da campainha e seu humor palpitou um pouco com a ideia de que fosse o próprio coronel Fitzwilliam, que uma vez os visitara tarde da noite e agora poderia perguntar diretamente por ela. Mas logo essa ideia foi repelida e seu vigor foi afetado de maneira muito diferente quando, para sua extrema surpresa, ela viu o Sr. Darcy adentrar a sala. De modo apressado, ele imediatamente começou a perguntar sobre a saúde dela, atribuindo sua visita a um desejo de saber se estava melhor. Ela respondeu com fria civilidade. Ele se sentou por uns instantes e então se levantou, andando pelo cômodo. Elizabeth ficou surpresa, mas não disse nada. Depois de um silêncio de muitos minutos, ele foi até ela de forma agitada e assim começou. Tenho lutado em vão, não resistirei. Meus sentimentos não serão reprimidos. Você deve permitir que eu lhe diga o quão ardentemente eu a admiro e a amo. A surpresa de Elizabeth estendeu-se além das palavras. Ela o encarou, corou, duvidou e ficou em silêncio. Ele considerou isso encorajamento suficiente e a garantia de tudo o que sentia. E há tempos, por ela, seguiu-se imediatamente. Falava bem, mas havia sentimentos além do coração a serem detalhados. E não foi mais eloquente no assunto da ternura do que no do orgulho. Seu conhecimento de que ela era inferior, que era uma degradação dos obstáculos familiares que sempre se opuseram à sua inclinação. Habitavam com um calor que parecia devido às consequências que ferira, mas era pouco provável que lhe recomendassem. Apesar de seu profundamente enraizado desprazer, ela não poderia ficar insensível ao elogio de tal afeição por um homem e, embora suas intenções não mudassem nem por um momento, primeiro lamentou a dor que ele tinha, até que, levada ao ressentimento pela linguagem posterior, perdeu toda a sua compaixão na raiva. Tentou, porém, se compor, para lhe responder com paciência quando ele terminasse. Ele concluiu descrevendo para ela a força daquela ligação que, apesar de seus esforços, ele achara impossível subjugar, e expressou sua esperança de que agora tudo seria recompensado com a aceitação, por parte dela, de seu pedido. Enquanto dizia isso, ela podia facilmente ver
que ele não tinha nenhuma dúvida quanto a uma resposta favorável. Falou de apreensão e ansiedade, mas seu semblante expressava uma verdadeira segurança. Tal circunstância apenas poderia exasperá-lo ainda mais. E, quando ele terminou, o rubor alastrou-se pelo rosto dela e ela disse: em casos como este, acredito que é o modo estabelecido de expressar um sentido de obrigação pelos sentimentos declarados, embora eles possam ser retribuídos desigualmente. É natural que a obrigação seja sentida e, se pudesse sentir gratidão, eu agora lhe agradeceria, mas não posso. Nunca desejei que pensasse bem de mim, e você certamente investiu muito contra sua vontade. Lamento ter causado dor a alguém. Foi inconsciente e espero que seja de curta duração. Os sentimentos que me relata há muito evitaram o reconhecimento de sua consideração e podem ter pouca dificuldade em superá-la depois desta explicação. O Sr. Darcy, que estava apoiado contra o suporte da lareira, com os olhos fixos no rosto dela, parecia apreender suas palavras com não menos ressentimento do que surpresa. Sua compleição tornou-se pálida. Com a raiva e a perturbação de sua mente, estava visível em cada traço. Ele lutava por uma aparência de compostura e não abriu seus lábios até acreditar ter se apoderado dela. A pausa foi terrível para os sentimentos de Elizabeth. Por fim, com a voz de forçada calma, ele disse: e esta é toda a resposta que eu tive a honra de esperar. Eu poderia, talvez, ser informado o porquê, com tão pouco esforço de civilidade, de ter sido assim rejeitado, mas isso é de pequena importância. Posso também perguntar, replicou ela, por que, com tão evidente desejo de me ofender e me insultar, você escolheu dizer que gostava de mim contra sua vontade, contra sua razão e, mesmo contra seu caráter? Não foi isso uma justificativa de descortesia, se é que a foi. Mas tenho outras provocações. Você sabe que tenho. Não tivesse meus sentimentos se decidido contra você, tivessem sido eles indiferentes ou mesmo favoráveis. Acha que qualquer consideração poder-me-ia tentar a aceitar o homem que foi instrumento da ruína, talvez eterna, da felicidade da mais amada das irmãs? Enquanto ela pronunciava tais palavras, Miss Darcy corava, mas a emoção foi curta, e ele ouviu sem tentar interrompê-la, e ela continuou: tenho todas as razões do mundo para pensar mal de você. Nenhum motivo para justificar o papel injusto e cruel que você então interpretou. Não pode ousar, nem negar, que foi o protagonista, se não o único meio de separar um do outro, de expor a censura do mundo pelo capricho e pela instabilidade, e a outra ao menosprezo pelas esperanças frustradas, e a envolver ambos na miséria do tipo mais extremo. Ela parou e viu com não menos indignação que ele escutava com um ar que comprovava que estava completamente imune a qualquer sentimento de remorso. Ele, inclusive, a olhava com um sorriso de afetada incredulidade. Você pode negar que o fez? Ela repetiu. Com assumida tranquilidade, ele então respondeu: não tenho nenhum desejo de negar que fiz tudo o que estava em meu poder para separar meu amigo de sua irmã, ou que me regozijei com êxito. Fui mais bondoso para com ele do que para comigo mesmo. Elizabeth desdenhou a aparência de notar essa educada reflexão, mas seu sentido não lhe escapou nem estava propenso a acalmá-la. Mas não é apenas neste caso, ela continuou, em que se funda o meu desprazer. Muito antes disso ocorrer, minha opinião sobre você estava formada. Seu caráter foi desdobrado na explanação que recebi meses atrás de Miss Wickham. Sobre este assunto, o que tem a dizer? Em qual imaginário ato de amizade você pode se defender a respeito? Ou sobre qual má interpretação pode se impor sobre os outros?
Você tem um ansioso interesse referente às questões deste cavalheiro, disse Darcy, em um tom menos tranquilo e com um rubor mais forte. Aquele que conhece quais foram os infortúnios dele pode evitar sentir algum interesse por ele? Seus infortúnios, repetiu Darcy com desprezo. Sim, seus infortúnios foram grandes, de fato. E de sua aflição, exclamou Elizabeth, com energia. Você o reduziu ao seu estado atual de pobreza. Comparativa à pobreza, você reteve os benefícios que, como deveria saber, foram designados para ele. Você privou os melhores anos na vida dele daquela independência que não lhe era menos merecida do que o seu legado. Você fez tudo isso e ainda pode tratar a menção de seu infortúnio com desprezo e zombaria. E esta, exclamou Darcy, enquanto caminhava com rápidos passos pela sala, é sua opinião de mim. Esta é a estima na qual me mantém. Agradeço por tê-lo explicado integralmente. Minhas falhas, de acordo com estes cálculos, são de fato pesadas. Mas, talvez, acrescentou ele, detendo-se em seu andar e voltando-se para ela, estas ofensas pudessem ter sido ignoradas, se não fosse seu orgulho ferido pela minha honesta confissão dos escrúpulos que há muito evitaram que eu formulasse algum plano sério. Tais amargas acusações poderiam ter sido suprimidas se tivesse eu politicamente ocultado meus embates e bajulado-a para crer que fui impelido pela inclinação desqualificada e viciada, pelo raciocínio, pela reflexão, por tudo. Mas abomino os disfarces de qualquer tipo. Nem me envergonho dos sentimentos que lhe revelei. São naturais e justos. Poderia esperar que me regozijasse com a inferioridade de suas ligações? Que me congratulasse com a esperança de relacionamentos cujas condições na vida são decididamente inferiores às minhas? Elizabeth se sentia mais enervada a cada momento. Porém, ela tentava ao extremo falar com compostura quando disse: Está enganado, Sr. Darcy. Se supõe que o modo de sua declaração me afetou de qualquer outra maneira, além da que poupou a preocupação que poderia sentir por tê-lo recusado, se tivesse se comportado mais cavalheiresco. Ela o viu assustar-se com isso, mas ele nada disse, e ela prosseguiu. Você não poderia ter me ofertado sua mão de nenhuma maneira possível para me tentasse aceitá-la. Novamente, a surpresa dele era óbvia, e ele olhou para ela com expressão de incredulidade mesclada com mortificação. Ela foi adiante. Desde o começo, desde o primeiro momento, posso quase dizer, de minha relação com você, seus modos me impressionando com a crença total de sua arrogância, sua presunção e seu desprezo egoísta pelos sentimentos dos outros, foram tais a ponto de formar a base da desaprovação sobre a qual os eventos seguintes construíram um desprazer irremovível. E se não tivesse o conhecido um mês antes, sentiria que seria o último homem no mundo com quem poderia ser convencida a me casar. Você já disse o bastante, madame. Compreendo perfeitamente seus sentimentos e me resta agora apenas me envergonhar do que foram os meus. Perdoe-me por tomar tanto de seu tempo e aceite meus melhores desejos pela sua saúde e pela sua felicidade. E com essas palavras, ele saiu da sala apressadamente. E Elizabeth o ouviu. No momento seguinte, abriu a porta da frente e deixara a casa. O tumulto de sua mente era agora dolorosamente grande. Ela não sabia como se suportar e, em sua verdadeira fraqueza, ela sentou-se e chorou por meia hora. Sua surpresa, enquanto refletia sobre o que se passava, aumentava a cada análise. Que ela recebera uma oferta de casamento de Miss Darcy, que ele estivera apaixonado por ela durante tantos meses, tão apaixonado para querer se casar com ela, apesar de todas as objeções que o fizeram evitar que seu amigo se casasse com sua irmã, e que deviam surgir
com igual força, pelo menos em seu próprio caso. Era quase inacreditável. Era gratificante ter inspirado inconscientemente uma afeição tão forte, mas o orgulho dele, seu orgulho abominável, sua confissão desavergonhada do que ele fizera com relação a Jenny, sua certeza imperdoável em reconhecer, embora ele não pudesse justificar, e a maneira indiferente com a qual ele mencionou Miss Wickham, sua crueldade a quem não tentou negar, logo superou a piedade com que a consideração de sua ligação por um momento suscitou. Ela persistiu em reflexões muito agitadas, até que o som da carruagem de Lady Catherine fez-a se sentir incapaz de encontrar as observações de Charlotte, e assim correu em direção ao seu quarto. E este foi o capítulo 34 de Orgulho e Preconceito, o capítulo em que Miss Darcy pediu Elizabeth em casamento, porém ela disse não. No próximo capítulo traremos o 35. Uma ótima tarde, até o próximo vídeo.